Boa noite, gente. Eu estou aqui com o Cláudio Duarte, um amigo querido já há mais de 20 anos. Estamos iniciando esse podcast EBV com esse amigo. Não é nada melhor do que começar com uma pessoa que tem nos acompanhado há tanto tempo, tem acompanhado também a igreja. A igreja tem 27 anos, já tem cerca de 20 anos que Cláudio vem aqui, né, nos abençoar. Teve época que ele vinha aqui todos os meses. Cláudio, tudo bem? Tudo bom? É um prazer falar com vocês, é um prazer falar contigo, Davis. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, né, da história da igreja, porque a igreja também faz parte da minha história. Então é uma honra muito grande, né? Comecei vindo aqui por seu intermédio, mas na época que seu pai ainda era o pastor presidente da igreja, João Brito, e essa foi uma amizade que foi construída aí ao longo de décadas, e eu me sinto muito honrado de participar com você. Cláudio, eu quero falar um pouquinho da sua intimidade, da sua trajetória, né? Quando eu te conheci há 20 anos atrás, você era o evangelista Cláudio, né? Fala um pouquinho como é que foi a sua trajetória no mundo evangélico. Eu te conheci, você era da igreja metodista, não é isso? E metodista wesleyana, né? Metodista wesleyana. Fala um pouco como é que foi a sua conversão, seu processo de conversão, como é que foi esse trabalho como evangelista na metodista até se tornar pastor consagrado numa igreja batista pelo nosso amigo Paulão, lá de Isso Monte aí. Oreb. Bom, a história começa em 1992. Eu começo a namorar uma moça em 91 e através dessa moça eu acabei me convertendo em 92 e me casando em 92. Isso tudo aconteceu na igreja metodista wesleyana, certo? Fiquei na metodista wesleyana durante 12 anos, mas comecei a fazer o seminário batista, certo? Então comecei a estudar no seminário batista e depois de 2 anos desse seminário eu fiquei desempregado. Então não tinha mais condições de custear a minha ida, até que o seminário não era tão caro, mas eu não tinha condições, né? Eu já pregava aqui e ali, eu já tinha essa, né? Eu já estava preparando esse caminho. E O ainda, Seminário Batista era o Seminário Batista do Sul ou era não, lá em Xerém não, mesmo? Era uma extensão. era uma extensão em Duque de Caxias, Uhum. dentro da universidade, da faculdade Unigran Rio, Unigran Rio. entendeu? Uhum. Era o Batista Fluminense ali. Uhum. Então eu fiz ali e fui pregar na igreja do pastor Silas. Nessa ocasião, e lá eu conheci o Paulão, né, que era Uhum. pastor de Batista Monte Oreb. Quando eu fui para o Paulão, contei para ele a minha história. E ele viu que eu tinha uma vocação, viu que eu já tinha uma estrada no Seminário Batista. Ele falou: Cláudio, vem para cá, trabalha comigo. Depois de um tempo eu tenho como te consagrar pastor. E assim ele fez. Aí eu fui pastorear a igreja Batista Monte Oreb, lá na Barra da Tijuca, durante um tempo. Aí depois surgiu o projeto Recomeçar em Xerém, certo? Que fez 10 anos, agora dia 2 de junho, que eu pastoreio a igreja lá. E da itinerância eu meio que migrei para esse ministério compartilhado entre o itinerante, certo? E o ministério pastoral da igreja. Então o Ministério Pastoral começou lá na Igreja Batista da Barra, lá junto com o pastor Paulão. Ficou quanto tempo lá, pastor Cláudio? Fiquei um ano, não, como pastor lá eu fiquei 2 anos e meio, Dois sendo que eu anos e meio. fiquei um ano, né, em Monte Oreb, Campo Grande, já como pastor, e depois 1 ano e meio pastoreando a igreja da Barra. E como é que foi esse início para você, pastora, para você abrir a igreja lá em Xerém? Como é que se deu isso? Você deve ter recebido muito chamado, né, muitos convites para estar pastoreando alguma igreja. O que foi que te levou a abrir lá em Xerém essa igreja? Conta um pouco para gente. Bom, o distanciamento da minha família, Davis, certo? O ministério itinerante ele foi tão bem sucedido que ele começou a me roubar da minha casa, da minha família. Eu comecei a ficar muito ausente por causa de uma agenda muito grande. E aí então eu comecei a chegar em casa e na esquina de casa eu olhava para um galpão e eu via uma igreja. Isso aconteceu umas 4, 5 vezes. Eu olhava e via a igreja lá, ela não existia. Só existia o galpão, mas eu via a placa de uma igreja. Não vi o nome direito e era relance, alguma coisa assim, de segundos. Até que eu falei, cara, tem alguma coisa com isso aí. Fui lá, procurei o dono, aluguei, depois aluguei os 2 terrenos do lado e simplesmente montei uma igreja sem ter nenhum membro. Entendeu? Cadeira, som, tudo, ar-condicionado, instrumento. Eu só não tinha gente. E as pessoas perguntavam: o que vai ser aí? Eu falei: vai ser uma igreja. E eu não tinha como pegar uma igreja da Barra da Tijuca e levar para Xerém. Então o que eu fiz? Eu falei com o Paulão: eu vou abrir uma igreja, vai nascer uma igreja lá em Xerém. E aí eu abri, né, no 2 de junho, foi 2, 3 e 4.
E dali em diante eu achei, na verdade eu queria montar uma igreja só para 200 pessoas, para ficar claro. Eu não queria nada além de 200, que era só para tomar conta da minha família. Só que aí criou meio que uma explosão local, certo? Uhum. Hoje nós estamos fazendo uma obra, depois de 10 anos, no espaço de quase 30 mil metros quadrados. Só nosso estacionamento hoje tem 7.500 metros e já está pronto. Nós estamos já numa fase bem avançada de construção, quase 1.700 membros. Então, é uma igreja que já bem consolidada, certo? Essa obra aí tá para terminar quando? O novo tempo? O novo templo, eu acredito que em junho de 2026. Vai estar tudo. 2026. É isso aí. 3 anos de obra. Hoje vocês estão num local bem no centro mesmo ali de Xerém, né? Isso aí. E é Isso. alugado. Aham. Né, E o local novo é também na mesma rua. na mesma rua ali. Na mesma Que rua. bacana, que Entendeu? bacana. Hoje ele comporta mais ou menos quantas pessoas o tempo? 900, 950 pessoas. Mais ou menos 900 Isso. pessoas. Hoje nós temos 2 cultos hoje, domingo, né? Que Uhum. nós temos 2 cultos lá. E como é que foi isso aí com a sua família? Por exemplo, eu sei que seus filhos são bem envolvidos no ministério, né? Um canta, um tá ali com você te apoiando. Como é que foi esse início aí com eles e como é que tem sido hoje essa jornada aí com toda a família aí com você? Tem sido legal, só que, por exemplo, para mim foi uma grande novidade, né? Porque eu tinha um problema quando era itinerante para minha família. Fui pastorear a igreja, só troquei de problema. Agora eu tenho o problema da igreja local, as demandas da igreja local, certo? O desafio de pastorear a igreja local. Só que a recompensa é muito alta. A recompensa da itinerância é mais alta que as dificuldades. A recompensa da igreja local é mais alta que os problemas que ela me proporciona. Numa escala proporcional, se o bem-estar, a satisfação é muito maior. Só que foi um grande desafio. Eu, como itinerante, eu só sabia o quanto a oferta custava para mim. Eu ia pregar numa igreja, então, quanto maior fosse a oferta, para mim, melhor. Eu nunca cobrei, você sabe disso, que a gente Sim. caminha há muito tempo. Mas como pastor de igreja, eu descobri o quanto essa oferta custava para a igreja. Então, eu comecei a entender melhor o modelo de igreja. E aí foi bem legal desse. Por quê? Porque o processo da itinerância, ele anda meio capenga. Ele anda, me parece que com os dias contados. Os pastores de igrejas locais, eles preferem alguém que tenha uma base, que seja um pastor, que tenha toda uma história, do que aquele cara que fica pulando daqui para ali, às vezes pregando coisas que sequer é capaz de viver. Tá certo? Então, para mim, eu só assim, me consolidei cada vez mais. E hoje como é que está o time depois de 10 anos? Como é que está o time pastoral? Como é que foi como é que foi lidar com isso? Porque no início você estava lidando ali com um time pastoral, digamos assim, do pastor Paulão, em Monte Oreb, né? Fazia parte daquele time. E hoje pastorear, levantar novos líderes para estar ali com você, pastoreando a igreja de Cristo Jesus. Fala um pouco sobre isso, desafios. É outro desafio, certo? Primeiro, por eu ser autodidata. Ok? O autodidata, ele faz muito bem, mas ele tem dificuldade de discipular, certo? O cara da academia, treinado na academia direitinho, ele tem todo um método que recebe, né, para aprender a discipular, formar liderança, estabelecer tudo isso. O itinerante, ele é meio a moda, vou-se embora, ele é ou não é? Então, ele comete muito mais erros, certo? Costuma crescer muito mais rápido, certo? Mas cresce meio capenga. Então, eu diria a você que eu estou virando igreja de verdade, trocando a aglomeração de pessoas para a igreja de verdade nos últimos 2 anos, certo? Conseguindo encontrar liderança, conseguindo colocar as pessoas no lugar certo. Muitas pessoas vão lá buscando meio que uma mola propulsora do ministério. Estou caminhando com o pastor Cláudio, o Ministério de Família, então tem que fazer toda essa leitura. Então ainda enfrento bastante esses desafios, mas hoje já estou bem mais adiantado do que estava, né, há 10 anos atrás. E pastor, fala um pouco para a gente como é que foi essa questão de você falar, deixar o seu ministério mais voltado assim para casais, família. Como é que foi o início disso? Como é que se deu isso? Foi um chamado? Foi algo que simplesmente brotou, aconteceu? Fala um pouco para a gente. Bom, ó, eu comecei trabalhando com jovem, a minha linguagem é jovial até hoje, certo? Então eu comecei como líder de jovens, professor da classe de escola bíblica da juventude,
eu tive todo esse processo, né? Fiz parte de uma igreja que tinha diáconos, presbíteros, eu fui a vice-presidente da igreja local, então trilhei todo esse caminho, mas inicialmente trabalhando com jovens, certo? Com a juventude surgiu esse cara bem-humorado, contar piada, brincar, até que um dia ia ter um evento de família, de casais na igreja, e o palestrante faltou. E aí o meu pastor falou, Cláudio, você tem jeito aí, vai lá, conta umas 2 ou 3 piadas, diverte o povo lá, que vai dar certo. E aí eu fui, ele mandou eu ir, fui. Só que ali tinha gente de outra igreja. E aí, gente que estava ali de outra igreja me convidou para ir para outra igreja fazer aquilo. Depois de uns 5, 6 convites, eu notei que as coisas estavam caminhando para esse lado. Aí comecei a ouvir, né, na nossa linha lá, Silmar, comecei a ouvir Josué Gonçalves, comecei, certo, a comprar livros, né, falando disso, Homens de Mates, né, Mulheres de Vênus, Homem-Povo, Homem-Cobra, Mulher-Povo, do Samitiba, e todas essas literaturas. E aí só foi consolidando mais, eu fui me ferramentando, certo? Como diz o Bernardinho, quanto mais eu treino, mais sorte eu dou, tá certo? Tá certo? Então, ao longo da caminhada, isso foi se consolidando até então, né, que eu descobri que eu podia falar que eu era itinerante. Então, eu era um produto da itinerância. Então, eu me preparei para falar para crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, entendeu? Empresários, porque aí você podia me levar na sua igreja quase 5, 6 vezes por ano. Se eu me especializasse numa coisa só, eu só ia no congresso de casais. Ok? Então eu ficava preso com um produto só. Quando eu criei isso, eu comecei a ir nas igrejas para falar para diversos grupos, certo? E isso me ajudou. Só não tive muita habilidade para falar para a terceira idade, mas o restante dava para falar para todo mundo. Então isso me consolidou e me botou numa vitrine, mas sempre com essa questão de casamento, sempre essa questão de família. Eu acho que alguns dizem que onde está a tua dor está seu ministério. Meu pai casou 8 vezes, então me deram para 5 famílias diferentes. Eu acho que, né, ali estava meu ministério, com família realmente. E tenho feito isso, certo? E hoje apareceu tanta gente para fazer que está dando um alívio também, graças a Deus. É interessante, quando eu conheci o pastor Cláudio, eu conheci ele num congresso, a gente estava pregando lá em Minas Gerais. Lá no Ari. Exatamente, Contagem. lá em Contagem, exatamente, e a gente está pregando para jovens. Isso aí. Né? E aí eu falei assim, rapaz, esse cara é interessante, esse cara é bom. E aí eu comecei a trazer, e desde aquele início, quando você começou a vir aqui na EBV, você começou a se destacar exatamente para falar para família, para casais, né? Não sei nem quantos retiros de casais você fez aqui. Bastante. Né? Bastante. Então, quantos congressos você falou aqui. Então, era algo realmente que parece que já estava latente em você, entendeu, Cláudio? Essa questão de falar para casais, para família. Uma vez eu encontrei o Josué Gonçalves, Josué disse para mim o seguinte, ele disse que viu uma necessidade do assunto família, se especializou, orou a Deus e Deus abençoou. E eu descobri que o meu modelo foi diferente do dele, certo? Eu não vi necessidade, eu não me preparei, certo? Deus me chamou e me abençoou, como abençoou ele num outro modelo, entendeu? Porque eu fui realmente chamado por Deus, vem aqui e faz isso, certo? E as coisas foram dando certo. Uma vez alguém me perguntou, você é formado em terapia de casais, você é psicólogo? E eu disse não, numa entrevista, até a entrevistadora estava bem, assim, tendenciosa a me criar um problema. E aí ela disse, você não tem medo de dar conselho para os outros se você não tem informação? Eu falei, é lógico que eu tenho medo. E ela disse, por que você continua fazendo? Eu disse, porque eu nunca prejudiquei o relacionamento de ninguém. Todo conselho que eu dei sempre foi pautado na Bíblia e sempre ajudou pessoas. Eu nunca estraguei o casamento nem a família de ninguém. Aí ela ficou. Então eu também fui medindo isso, né, David? Se eu causava mais benefícios do que prejuízo. E a resposta sempre foi hoje mesmo. Eu encontrei com diversas pessoas que me narraram, né, episódios de mensagens minhas, de conselhos que fizeram o bem-estar na família deles. Na verdade, né, pastor Cláudio, todo o seu conselho, toda a sua mensagem, ela está pautada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Então não tem como dar errado, né? O que você fala, você não fala nada daquilo que esteja fora disso. Agora tem uma outra coisa também que vale a pena aqui destacar. Aquilo que o senhor disse sobre ser autodidata, né? Eu te conheço já há muito tempo, eu não sei quantos livros você me aconselhou
a ler livros não apenas cristãos, mas não cristãos também. Eu lembro que algumas vezes fui presenteado pelo Senhor, né, com livro DVD, né? Então, assim, essa questão de buscar o conhecimento também é algo que é inerente ao Senhor, né? Sim. Então, tem essa questão de buscar todo esse conselho bíblico pautado nos ensinamentos, são ensinamentos milenares, são ensinamentos eternos, são ensinamentos que não vão por água abaixo, né? Todo o nosso conceito de moralidade, de ética, está pautado em cima das escrituras sagradas, então não tem como dar errado, né? Então, realmente, assim, o senhor foi alguém iluminado por Deus para esse tempo, para realmente abençoar a igreja nessa questão de família, falar dessa forma engraçada, né? Desculpa falar, mas é engraçado. Sim. Né? Dessa forma engraçada, falando as verdades, mas a gente começa rindo e daqui a pouco a gente está chorando, né? Não é porque a gente já dizia, né? Um sábio que a melhor forma de ensinar é rindo e não chorando. Então, você já ensina a gente rindo, sorrindo, né? Fala dessas verdades, muitas vezes confrontadoras, né? Mas reais, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, onde nos leva também a refletirmos sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Isso é muito bom, pastor Cláudio. O que acontece é o seguinte, como era algo meio que novo, né? Ninguém levava a Bíblia, os conceitos bíblicos de forma tão leve. E precisava ser pesado, ok? Eu enfrentei muita dificuldade, muita discriminação, né? Eu costumo dizer que eu sofria de humorfobia, certo? Eu enfrentei muito isso. As pessoas esperavam qualquer momento que eu ia estar envolvido no escândalo, porque eu era tão brincalhão que os caras que era sério, aquele padrão de moral, os caras caíam com droga, caía com mulher, caía com dinheiro. Imagina esse cara aí brincalhão, brincando, é só uma questão de tempo até ele cair. Só que aí o tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais fortalecido, me aproximando de ministério como o de vocês, muito sério, estabelecido há muito tempo. Então, quando eu comecei a me aproximar de vocês, eu ganhei mais seriedade ainda, certo? E só foi me fortalecendo. Então, eu só tive que dominar os meus impulsos, certo? Então, e evitar os escândalos, o pecado. E a melhor maneira de fazer isso foi me envolver com Deus. Eu brinco com meu filho que eu tenho tanta atividade que eu ando sem tempo de pecar. Eu não tenho tempo para o pecado. Pastor, quero te agradecer por esse tempo aqui que o senhor tirou para nós, para nos abençoar, para conhecer um pouco mais da intimidade, da história do pastor Cláudio, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente surge do nada, né? É uma poção mágica, isso aí. né? Então, muitos pastores agora talvez irão ouvir esse podcast e às vezes não conhecem a trajetória do Cláudio Duarte, né? Então, eu sempre brinco o seguinte, o único que nasceu grande foi Adão. Ninguém nasce grande, né? Por trás de toda pessoa, por trás de todo homem hoje grande, bem-sucedido, tem uma história de dor, tem uma história de sofrimento, né? Tem um percurso que foi percorrido aí, e nós conhecemos essa sua história. Por isso que eu fico muito feliz, muito alegre, né? Quando eu te conheci, era um Renault Clio. É por aí, é por aí. Não lembra disso, não. A Bíblia diz uma coisa, irmão. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Então não mexe com o meu passado, porque... Eu acho que uma das primeiras vezes, eu não sei, eu não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras vezes que você andou de avião, acho que foi para Vitória ou não? A primeira vez foi lá no Ari. Foi no Ari, então. Foi no Ari. Então aquela foi a segunda, que logo depois você veio para cá. Então, a segunda... naquela época se vendia um rim para se andar de avião, né? Tinha que botar um terno, uma gravata, né? É verdade, era todo Mas foi um uma bem preparação. legal. Foi assim, bem especial começar devagar. Para as pessoas foi rápido, né? Mas levou. A primeira oferta que eu ganhei, Davis, ela foi aproximadamente 50, 70 reais, depois de 12 anos. Mas deixa claro que não foi aqui, tá? Não foi aqui. Entendeu? Depois de 12 anos, ou seja, eu fiquei 12 anos, certo? Esses dias eu estava falando sobre dízimo e oferta, alguém me abordou e disse, mas você fala disso porque você é pastor. Eu digo, vamos lá, eu falo disso há 12 anos. Eu sou evangélico há 32. Eu fiquei 20 anos não falando disso, mas fazendo isso, como membro de uma igreja. Entendeu? Então, a gente vai, o que você falou,
nós temos uma história para chegarmos até aqui, certo? Vencemos muita coisa, ainda temos muita coisa para lidar aí, mas é legal, a gente vai aprendendo cada dia. E quem quiser conhecer um pouquinho lá da igreja, tem site? Como é que Tenho, Projeto Recomecar, né, que é recomeçar, mas Projeto Recomecar.com.br, tá aí no Instagram, Facebook, nós estamos lá em Xerém, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, somos vizinhos de Zeca Pagodinho. Pastor Cláudio, que Deus continue te abençoando. É uma alegria ter a sua amizade. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor esteve comigo, me apoiando, não apenas me apoiando, mas também andando ao meu lado, né? E eu sou muito grato pela sua amizade, Amém, pelos seus conselhos para comigo, pelo amor, pelo carinho da sua família, né? Que Deus continue abençoando sua vida. Deus te abençoe Viu? também, é um grande prazer, meu irmão. O Anderson está me lembrando aqui, a gente tem um presentinho para te entregar, viu? Presentinho do nosso podcast. Obrigado. Porque veio uma só, e aí ele queria ficar para ele. Essa é a verdade. Muito obrigado, amigo. Deus abençoe. Amém. Abençoe toda a sua equipe, seu ministério, sua casa, sua família que está crescendo, tá certo? Verdade. E que Deus, né, continue nos mantendo próximos aí, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Um abraço.